pessoal, então nessa aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre osteologia e anatomia radiológica, tá? Estamos trabalhando sobre o sistema esquelético relacionado então às imagens de raio-x convencional, tá? Então hoje nós vamos abordar aí os membros superiores, né? Ou MMSS. MMSS, essa sigla de membros superiores é quando o estudo é feito bilateral. Tá? E como está MSD, membro superior direito, ou MSE, membro superior esquerdo. O membro superior é formado pelo braço, antebraço, punho e mão. Entre o braço e o antebraço nós temos a articulação do cotovelo. Tá? Entre o antebraço e a mão nós temos então a articulação do punho e os ossos do carpo. Bom, os ossos dos membros superiores, eles são então a clavícula, que é o osso longo em formato de S, a escápula ou omoplata, que é um osso plano em forma triangular, tá? De forma de triângulo, o húmero, então ele se articula ali com o cotovelo, tá? Com os ossos do antebraço, tá? Ele é o maior osso do membro superior. Temos o rádio, que é um osso longo, que constitui a porção lateral do antebraço. A una, que também é um osso longo, que constitui a porção medial do antebraço. E temos aí os ossos da mão e punho, constituídos por pequenos ossos que são maciços e chamados de ossos do carpo, os metacarpos e falanges. Ao todo, correspondem a 27 ossos que trabalham em conjunto. Então, no esqueleto apendicular superior existe ainda a cintura escapular, que ela é constituída pela clavícula e escápula. A escápula ela está ligada ao esqueleto axial através de músculos. Tá? Ao todo, os membros superiores, contando húmero, antebraço, né, que é rádio e una, e os ossos do carpo e as falanges, vai ter um total de 30 ossos, tá, em cada lateralidade do membro superior, sem contar clavícula e a escápula. Bom, então nessa disposição, nessa imagem aqui, nós temos aqui a coluna vertebral, né, a porção torácica e lombar, a caixa torácica ou arcabouço torácico, na vista anterior aqui, manúbio externo apêndice tifóide, clavículas, tá, escápulas. E a nossa aula de hoje nós vamos tratar então sobre o húmero, que é o osso ali do braço, rádio, tá, e a una, ossos do carpo, metacarpo e as falanges. Então, esse volume de ossos aqui são 30 ossos. Aqui nós temos essa vista ainda, a mão tá em pronação, onde há o cruzamento do rádio sobre a una. E aqui o antebraço e a mão num AP verdadeiro, em vista anatômica. Tá? Há uma diferença notória quando a gente estuda os ossos do carpo entre um raio-x de punho em PA, em pronação, né, de posterior para anterior o raio, e o raio-x de punho, tá, em AP, de anterior para posterior. Bom, olhando o húmero, né, o osso do braço ali, que é o maior osso do membro superior, temos então a região dele da cabeça e a região do corpo. Estruturas muito importantes na avaliação dos raios-x, por exemplo, no estudo do ombro, que é a articulação aqui da escápula, né, que é a cavidade glenoide, que é a glenoide com a cabeça do húmero. Então nós temos aí algumas estruturas importantes e temos que saber onde está o quê? Então a cabeça do húmero, o colo anatômico, o colo cirúrgico, que está numa vista nesse plano horizontal aqui, transversal. Temos aqui o tubérculo menor, mais centrado aqui na cabeça do húmero. Temos aqui o tubérculo maior, lateralmente, tá?
Temos aqui o sulco intertubercular ou intercondicular, essa estrutura aqui. O corpo do úmero, isso aqui é numa vista anterior, tá? Margem medial, né? A coluna vertebral está para cá, aqui é a margem lateral. Outras estruturas importantes aqui ainda também é a região do epicôndilo, tá? Medial, região do côndilo, região aqui do epicôndilo lateral, são as regiões apalpáveis quando a gente quer posicionar o exame de cotovelo do braço, do úmero, tá? Temos a região aqui então do capítulo do úmero e a região da tróclea, tá? Nessa vista aqui posterior, nós teremos a avaliação então aqui do tubérculo maior, né, lateralmente. Então aqui a coluna estaria aqui, medial, e aqui a face lateral, tá? Aqui é uma vista posterior, tá? Face posterior, sulco do nervo radial, tá? Que é o corpo do úmero. O sulco, tá? Do nervo ulnar, quando você bate o cotovelo, você sente aquele choque. Temos aqui a fossa, tá? Do olecrano, epicôndilo medial. Temos aqui o epicôndilo lateral e aqui a tróclea do úmero. Então, num raio-x de braço, uma vista em AP, anteroposterior, realizado no raio-x, então nós teremos em amarelo destacado aqui, nós temos o osso do braço, o úmero, né? Temos aqui a região da una, região da cabeça do rádio, tá? Temos aqui na parte superior aqui a parte da escápula, tá? Essa porção da escápula, tubérculo maior, tubérculo menor. Essas são as estruturas básicas para a gente avaliar um raio-x bem feito do braço, tá? Lembrando que os epicôndilos, os côndilos, os epicôndilos aqui tem que ser bem evidenciados nessa radiografia, e essa figura aqui tem que estar bem centrada entre os epicôndilos do úmero. Numa vista lateral, obviamente a imagem foi girada, né, para o úmero ficar no plano vertical aqui, na hora de editar a imagem, fazer a impressão no filme ou enviar para o sistema. Então nós temos também aqui o osso do úmero, aqui os epicôndilos sobrepostos, tá? Região aqui do acrômio sobreposto aqui, essa visão, rádio e una, tá? Vamos ver agora então aqui o cotovelo. O cotovelo é uma articulação, né, que ela é formada pela porção distal do úmero e a parte proximal do rádio e da una. Então aqui na parte proximal temos o úmero, parte distal nós temos o rádio e aqui a una, tá? Aqui é uma vista anterior, certo? Estou olhando de frente a posição anatômica. Então nós temos aqui o epicôndilo lateral, epicôndilo medial, região, tá, da tróclea, a fossa coronoide, capítulo, região do capítulo, região da tróclea. Aqui abaixo nós temos então a cabeça do rádio e temos aqui o colo do rádio. Porções importantes aqui, porções importantes porque existe um número muito grande de fraturas que ocorrem tanto na região do colo quanto na região da cabeça do rádio. Aqui a incisura radial da una, onde se articula aqui o rádio com a una, tá?
Aqui o processo coronoide. Aqui do lado, então nós temos também aqui o epicôndilo medial, epicôndilo lateral. Uma vista posterior da região do cotovelo, tá? Porção proximal do distal do porção distal do úmero, porção proximal da una e do rádio. Então nós temos aqui a região da fossa do olecrano, o olecrano, aqui o sulco do nervo radial, aquele nervinho que você bate, como eu disse, você sente aquele choque, que às vezes reflete até o quinto dedo da mão aí. Temos aqui a região da cabeça do rádio, colo do rádio, e aqui a tuberosidade do rádio. Tá? São as regiões que a gente deve ter um bom conhecimento para avaliar uma radiografia, tá, do cotovelo na projeção de frente. Lembrando que no raio-x tudo isso aqui acaba sendo sobreposto. Então nós temos aqui a região do úmero distal, una e rádio proximal, tá? Região aqui dos epicôndilos, tá? Epicôndilo lateral, epicôndilo medial, tá? O rádio na vista anatômica ele é lateral e a una é medial. Então nós temos aqui a região então aqui do rádio, a cabeça, né? Região da cabeça do rádio, colo do rádio, e aqui os limites da una. E a região aqui destacada em amarelo, tá? É a articulação do rádio, do úmero com rádio, tá? E da una com o úmero. E aqui a articulação que há entre o rádio e a una. Numa vista lateral, então nós temos aqui capítulo, tá? Cabeça do rádio, colo do rádio e a região da tuberosidade do rádio. Aqui na una, tá? Nós temos a região aqui então do olecrano, a região mais dura do cotovelo. Temos aqui a incisura troclear, processo coronoide, onde eu estou pondo o cursor aqui, e a região aqui da incisura radial da una, tá? Onde o rádio, a cabeça do rádio tem esse movimento, essa movimentação de rotação. Quando você gira um membro, você faz pronação ou supinação do membro superior ali da mão, tá? Uma vista medial. Então, a vista medial, nós temos aqui o capítulo, a tróclea, cabeça do rádio, colo do rádio, tuberosidade do rádio. Abaixo nós temos então aqui a tuberosidade da una. O processo coronoide ele é bem visto aqui, e aqui está bem sobreposto, está oculto. Temos aqui a região da incisura troclear e a região do olecrano, tá? Lembrando que todas essas estruturas estarão sobrepostas na imagem de raio-x. Nessa radiografia então de perfil do cotovelo, então nós temos aqui o úmero, tá? Região aqui sobreposta dos epicôndilos, a região articular, temos aqui a una, processo coronoide, região aqui da cabeça do rádio, região da cabeça do colo, região do colo do rádio. É muito importante numa radiografia lateral, o perfil aí do cotovelo, que os epicôndilos, tá, estejam sobrepostos e que a gente possa enxergar bem a articulação aqui
do úmero com a una, tá? E também definir bem a articulação do rádio com o úmero. Essa aqui é a vista axiolateral, método de Coyle, também alguns conhecem como método de Greenspan, por estar sendo descrito no livro do Dr. Adam Greenspan. É uma incidência transcapitelar ou transcapitular, como alguns aí acabam descrevendo, cada um de uma certa forma. E o objetivo dessa projeção aqui, onde o raio ele é inclinado cerca de 40 graus na relação do ombro, é que a gente possa desassociar totalmente o colo do rádio, como está aqui, para ver se não existem fraturas nessa porção que poderiam estar sendo sobrepostas à una. E também nessa posição nós conseguimos ver bem a superfície articular da cabeça do rádio. Então, cabeça e colo. Estruturas aqui dos epicôndios aqui totalmente desassociadas devido à inclinação do feixe de raio-x. Bom, os ossos do antebraço. Então, o antebraço ele vai ser composto aí, por dois ossos, né, de cada lado. Então, uma una e um rádio de cada lado do membro superior, né, membro superior esquerdo, membro superior direito. Nós temos aqui nessa vista posterior, tá? Vista posterior, vista anterior. Então, nessa vista posterior, nós temos a região então do olecrano, região aqui da cabeça do rádio, tá? Aqui a una, cúbito seria o nome utilizado antigamente para a articulação do cotovelo. Região aqui do processo estiloide da una, região do processo estiloide do rádio, e aqui o estiloide da una. Então temos aqui o rádio e a una, tá? Colo do rádio, cabeça do rádio, processo coronoide, e aqui a região da incisura semilunar. Na vista do raio-x, então nós teremos aqui então pontilhado de preto, tá? A delimitação aqui dos ossos carpais, os ossos do carpo. Em amarelo, então nós temos aqui a una. Em vermelho nós temos aqui o rádio, extremidade distal, extremidade proximal, região aqui do braço, na sua extremidade distal. No raio-x de antebraço eu preciso incluir pelo menos a primeira fileira dos ossos do carpo e essa porção aqui distal do húmero. Lembrando que eu não posso perder a região aqui da una, que se articula com o rádio, a região da tróclea. Eu não posso perder essa estrutura, tá? A imagem está aqui deitada, né? Ela está nessa vista horizontal, para que a gente pudesse apenas dar uma ampliação, um zoom, uma magnificação para um melhor estudo nessa imagem, tá? Ela é editada, formatada nas películas, nos filmes, sempre nessa posição longitudinal aqui, ok? Numa vista lateral, é a mesma coisa, a posição que foi colocada deitada aqui de lado, né? Deitada, para que a gente avaliasse melhor a extensão aqui, um melhor zoom nas estruturas. A mesma coisa, eu preciso incluir pelo menos a porção proximal dos ossos do carpo, tá? E essa região aqui distal do húmero, para que eu possa incluir toda a região da tróclea, do olecrano, tá? Uma vista em perfil verdadeiro, então eu tenho o rádio aqui. O rádio ele vai se originar aqui,
esse trajeto, tá? Não vai estar sobreposto aqui a una. O perfil na posição anatômica seria esse aqui. A una nessa projeção aqui, tá? E aqui na parte da extremidade distal, uma sobreposição total de rádio e una para evidenciar um perfil absoluto, tanto aqui do antebraço quanto da região do carpo, ok? Extremidade, o limite, né, onde está a articulação do carpo, e aqui o limite aqui da articulação então do cotovelo aqui no húmero distal. Bom, a região do punho. Então a região do punho, pessoal, ela é repleta, cheia de ossos, como nós mencionamos anteriormente aí. Então nós temos aqui a una, o rádio, tá? Temos o ligamento colateral radial, ligamento colateral unar. Temos essas linhas coloridas aqui. Então, essa amarela, que é a A, é a linha da articulação radiocarpal. De verde aqui, linha articular intercarpal. E aqui em vermelho, a linha articular carpo-metacarpal. Essas linhas são muito importantes, né, na avaliação do médico, porque através dela ele consegue perceber se algum tipo de luxação ou subluxação, ou através dela ele consegue avaliar se algum tipo de luxação ou subluxação dos ossos do carpo, ok? Então nós temos aqui trapézio, trapezoide, capitato e amato, tá? Aqui na fileira, essa aqui é a fileira distal, na fileira proximal nós temos o escafoide, semilunar e o piramidal, tá? O psiforme ele está bem sobreposto aqui ao piramidal. Nas vistas do punho, então, os ossos do punho, numa vista posterior e numa vista anterior, na hora de você realizar uma radiografia de raio-x, acaba tendo uma diferença num raio-x de punho feito em AP e outro em PA, tá? Geralmente nós fazemos o punho em PA, por quê? Porque um dos principais ossos do punho que acaba sendo acometido aí por fraturas é o escafoide, tá? Aqui nós temos a vista do escafoide um pouco mais alongada quando você o posiciona em PA. Então um raio-x em PA vai me dar uma visão anterior, porque a região anterior da estrutura está mais próxima ao detector de imagem. Quando eu faço essa projeção aqui, esse posicionamento em AP, então eu tenho uma visão posterior dos ossos do carpo, o que vai me condicionar a ver melhor o que? Os espaços articulares aqui intercarpais, ok? Então, nessa radiografia de punho em PA, radiografia de uma criança, de um adolescente, tá? Onde eu já tenho em vista aqui o psiforme, sobreposto aqui ao piramidal. Tenho então o trapézio, trapezoide, capitato, amato, na fileira distal. Na fileira proximal, então eu tenho ainda o âmulo, tá? O gancho ali, o âmulo do amato. Tenho aqui o escafoide, semilunar, piramidal e o pisiforme. Face articular, tá? Radiocárpica, região do rádio. Aqui é a placa de crescimento, região aqui da una, tá? Processo tiloide, placa de crescimento. Numa vista lateral, então, eu tenho aqui os metacarpos alinhados, tá? Eu tenho aqui a projeção da posição do osso escafoide, tá?
a posição então aqui também do psiforme, a sobreposição muito importante de ver aqui, tá? Do rádio com a una, os espaços articulares que eu tenho então do rádio, tá? Com os ossos do carpo. Essa vista é muito importante para a classificação, tá? Aqui do ângulo do escafoide. Nessa outra vista aqui do paciente adulto, então nós temos aqui essa vista em AP, tá? Então tem uma melhor definição aqui das articulações intercarpais aqui. Tem o desenho aqui nessa vista aqui em PA, tá? Então eu tenho mais uma vez aqui a definição então do estiloide, a articulação do carpo com radiocárpica, tá? A posição do escafoide aqui na vista no formato de um barco aqui. Aqui do lado eu tenho a projeção em AP, então nota aqui que o escafoide aqui ele perde aquele contorno que eu tenho aqui nessa projeção, mas eu ganho uma outra vista do escafoide aqui na incidência em AP. Então aqui a incidência em PA e aqui a incidência em AP. Aqui uma série para estudo do escafoide, tá? Então nós temos aqui a projeção em PA, desvio radial. Temos aqui a projeção em PA, desvio unar e aqui um perfil absoluto. E nós notamos já aqui nessa imagem aqui um traçado de fratura. Aqui no desvio unar também nós vemos aqui o escafoide mais alongado e essa linha de fratura bem no meio do escafoide. Aqui um desvio unar da mão, tá? Então a mão fez um desvio para o lado da una, por isso desvio unar. Essa angulação de 20 graus, ela faz o que? Ela dá uma alongada no osso escafoide. É uma projeção específica para estudo do escafoide. O exame aqui da ponte do carpo, tá? Nessa imagem aqui nós temos então a relação então, do escafoide, tá? Olha o desenho do escafoide aí. A região do capitato, tá? Contorno dele aqui. Capitato. Semilunar, parte dele aqui, uma porção dele aqui só em destaque. Tá? 3 pontos importantes aqui, então, escafoide, o capitato e o semilunar, tá? Região aqui do trapézio e trapezoide, polegar. Essa outra vista muito importante também nos exames de raio-x de punho, né? Do osso do carpo, essa vista aqui do túnel ou canal, porque a gente vê realmente esse túnel aqui por onde passam os nervos e tendões aí na região do carpo. Então nós temos, olhando daqui da direita do seu vídeo aqui para a esquerda, né? Temos então o polegar, região aqui do trapézio. Temos aqui o escafoide, capitato, aqui o âmulo ou gancho do amato e o psiforme. Então uma radiografia bem feita, anatomicamente eu tenho que avaliar todas essas estruturas, tá? Então tanto o psiforme tem que estar associado, eu tenho que ver esse espaço aqui entre o psiforme e o âmulo do amato. Mais uma radiografia. Então, psiforme, âmulo do amato, região do polegar, região do trapézio.
Essa região é muito importante para ser estudada, tá? Porque pode haver algum tipo de calcificação também nesse espaço, embora hoje seja um exame muito raramente solicitado. Por quê? Porque os exames de ressonância, tomografia e ultrassom são bem precisos para avaliar essa região do carpo. Então aqui nós temos uma radiografia de punho, tá? Numa vista AP, pessoal, porque já vejo logo por aqui o espaço articular que eu tenho na região do carpo, mais evidentes, e a posição do escafoide, tá? E aqui uma vista lateral, aqui um perfil absoluto do punho, tá? Vale lembrar também nessa imagem aqui, ligamento colateral radial, colateral ulnar, tem os ligamentos aqui entre os metacarpos entre si, as cartilagens articulares dentro também da região do carpo. Bom, vendo agora então a mão, tá? E os seus ossos. Nessa figura de mão, então nós temos aqui os ossos que compõem a mão. Então a mão é composta por 5 metacarpos, tá? E 14 falanges. Sendo que no primeiro quirodátilo, né, na região do polegar, nós temos então a falange proximal e falange distal. Do segundo ao quinto quirodátilos, nós vamos ter então as falanges proximais, médias e distais. Ao todo vamos ter então ao todo teremos aí a somatória de 5 metacarpos e 14 falanges. Quando eu olho para um raio-x de mão, então o que eu preciso identificar? As falanges, metacarpo, que são os ossos que formam a palma da mão, certo? As 4, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, e aqui a primeira, porque aqui é um metacarpo, aqui é a falange proximal, falange distal. Tenho aqui também os ossos do punho, rádio e ulna distal. Tá? Então, um raio-x de mão deve ser exatamente da forma dessa imagem. Deve apresentar todas essas estruturas. Então, temos aí o rádio, ulna, processo estiloide, ossos do carpo, primeiro metacarpo, sesamoide, falange proximal, falange média e falange distal. Então temos aqui a mão, uma vista em PA, uma vista perfil em leque para avaliação dos dedos da mão em perfil, uma pesquisa de artrose. Uma mão aqui no oblíqua em supinação, chamada também de pegador de bola, onde essa oblíqua é excelente para avaliação de fraturas, tá? Do quinto metacarpo. Uma oblíqua com a mão em pronação, evitar fazer aquele ok com a mão, dobrando todos os dedos. Então, os dedos de uma oblíqua de mão devem estar todos paralelos ao receptor de imagem e não tocando ali as falanges distais no detector de imagem ali, no receptor de imagem, tá? A mão em perfil, então um perfil aqui absoluto da mão. Olha aqui a fratura, tá? O perfil serve tanto para ver alinhamento, tá? Dos ossos, então do metacarpo, do punho e da região aqui distal do antebraço. Lembrando que aqui nesse trauma aqui houve um desalinhamento visto no perfil. Esse osso deveria estar sobrepondo aos demais aqui. Porém, pela fratura, ele teve essa inclinação aqui anterior, tá? Aqui uma radiografia da mão no método de Breverton. Então, o Breverton ele é uma projeção que é utilizada para estudar, tá,
a articulação aqui das cabeças dos metacarpos, tá? Com as falanges aqui, em pesquisa. Então, a região específica para o estudo de Breverton é essa região aqui onde eu estou circulando o cursor, ok? Há uma distorção dos metacarpos, porque a posição ela é bem específica, onde eu encosto as falanges aqui, ó, as falanges proximais no receptor de imagem, para que eu possa estudar essa relação aqui nessas faces articulares, tá? Os dedos. Então, os dedos, temos o polegar, o primeiro dedo, então ele tem um posicionamento específicos, tá? Tem o AP do polegar, tipo Robert, que ele tem uma inclinação do feixe de 5 a 10 graus, para que eu possa estudar a articulação do metacarpo com o trapézio, onde eu vou avaliar se algum tipo de artrose, denominada risartrose, nessa região aqui. Nessa posição é importante que eu tenha toda essa relação aqui, ó. O punho tem que estar encostado no detector de imagem, tá? Eu preciso pegar todo esse eixo aqui alinhado e fazer a inclinação do feixe centrado na articulação metacarpo-carpiana, tá? Então, essa articulação aqui precisa ser bem evidenciada. Os sesamoides vão estar centrados aqui. Nessa incidência aqui, nessa projeção, nesse posicionamento, eu não vou ter uma vista bem aberta dessas articulações aqui, das falanges, porque a ênfase é estudar esse alinhamento e saber se tem algum tipo de artrose ou até mesmo fratura nessa região, tá? Aqui uma radiografia de uma criança aqui, onde eu vejo aqui os núcleos, né, os discos de crescimento, as placas de crescimento. Eu vejo então muito bem definido aqui os espaços articulares, a articulação do trapézio com o primeiro metacarpo, região aqui do escafoide, muito bem posicionado, tá? Essa aqui é uma vista em perfil do primeiro metacarpo, onde eu tenho os côndilos, então aqui do metacarpo bem alinhados. Aqui são os sesamoides, tá? Tem essa vista em perfil do primeiro quirodátilo completo. Então, falange distal, proximal e o primeiro metacarpo. E aqui a sobreposição do trapézio com o primeiro metacarpo. Aqui a sequência das imagens, então um AP de Robert, uma oblíqua do polegar e aqui um perfil do polegar, todas do mesmo paciente. Então nós vemos aqui a diferença então entre o côndilo, né, nessa incidência em perfil com essa aqui em oblíqua. As falanges, né, a diferença que tem delas no perfil e numa vista em oblíqua. Aqui uma imagem do terceiro dedo, onde eu preciso ver então os côndilos aqui das falanges bem definidos, tá? Os ossos bem alinhados. Não precisa pegar no estudo de segundo, terceiro, quarto e quinto quirodátilo, não é incluído o metacarpo inteiro. O metacarpo inteiro acaba sendo incluído só quando é raio-x da mão, tá? O polegar, deixa eu voltar aqui, já é diferente. Eu tenho que incluir obrigatoriamente a falange distal, proximal, primeiro metacarpo e os ossos do carpo aqui nessa porção distal dos ossos do carpo, para avaliar todo esse conjunto. Os demais, do segundo ao quinto, eu devo pegar as falanges distais, falanges médias e as proximais, e parte uma porção dos metacarpos, tá? Então eu tenho uma vista de frente, tenho uma vista oblíqua, olha aqui os côndilos, né, desassociados, e aqui um perfil absoluto, vendo todo o terceiro quirodátilo, no caso aqui em perfil absoluto, a sobreposição do côndilo, né, as articulações bem definidas, uma radiografia padrão para quirodátilos aí. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula com
pontos básicos aí sobre a anatomia radiológica, o que você pode corrigir, o que você deve ver na sua imagem final. Então você terminou de fazer, posicionou, deu a dosagem da técnica, fez a colimação, né? E na hora de enviar o exame ao médico, ao PACS, é necessário que você faça então essa última análise da anatomia radiológica, para saber se o posicionamento foi correto, se a anatomia radiográfica que você vai apresentar para o médico ali está dentro dos padrões de qualidade do exame que você realizou. Então eu aguardo vocês aí na nossa próxima aula. Muito obrigado. Fiquem com Deus e que Deus abençoe.